É sempre bom a gente conhecer o processo de fabricação de um produto na hora de escolhermos o que vamos consumir, concorda? Assim como seria ótimo poder conhecer melhor uma profissão antes de decidir qual vai ser. Pois é, chegou a hora da gente dar aquela forcinha para mais um jovem escolher qual carreira ele quer seguir na faculdade. Depois de experimentar 3 profissões, a que ele sempre sonhou, a que os pais desejavam e a que apareceu na consulta feita com a nossa orientadora profissional. Hoje nós vamos ajudar o jovem estudante Fernando Batista, que está chegando aqui no nosso estúdio. Ei, Fernando, bem-vindo! Tudo bom? Fica à vontade, Ana Francisca, a mãe do Fernando, Daniela, nossa orientadora profissional. Tudo bem, Dani? Bem-vinda de novo, vai nos ajudar mais uma vez nessa escolha. Olha, foi o próprio Fernando quem escreveu pra gente, falando das suas dúvidas. E aí a nossa equipe resolveu convidá-lo para participar aqui do nosso quadro. Fernando, você nos escreveu falando que, assim, a sua primeira vontade seria fazer história, é isso? Exato. Por que história? Tem uma influência muito grande, primeiro, dos meus professores da escola ao longo do tempo. E isso mais no 3º ano. E também porque sempre me deu a curiosidade da história das coisas. Como nós, seres humanos, a gente está envolvido na sociedade, cada um tem sua história. E como a história do mundo afeta a nossa vida. Como a história do mundo afeta o nosso país e como a história do nosso país vai afetar as nossas vidas. E isso me deu curiosidade. E também de poder conscientizar as pessoas do poder da história. Nossa, eu adorei essa história. Gostei muito mesmo e eu quero ver como foi a sua experiência. Bora começar? Ver como foi a primeira experiência do Fernando como historiador, que era a escolha inicial dele, antes, claro, né, de passar pelas outras 2 carreiras que ele também vai experimentar hoje aqui com a gente. Vamos ver como ele saiu? Bom dia, eu sou o Fernando. Fernando, eu sou o Rafael, sou historiador e a gente está no Museu Afro Brasil. Vamos conhecer um pouco o museu? Vamos? O historiador é o profissional que analisa e interpreta o passado de uma sociedade. Existem 2 tipos de graduação em história: o bacharelado e a licenciatura, ambos com 4 anos de duração. Um profissional em início de carreira ganha entre R$ 1.800 a R$ 2.300. E, Fernando, me diz uma coisa. O que você acha que faz um trabalho do historiador? O que o historiador faz? Eu acho que o historiador ele trabalha com bastante documento, muita pesquisa, sabe? É quase igual aquele estereótipo que marca as pessoas de história ou até um cientista. O cara que sentado com óculos escrevendo, lendo um livro, escrevendo uma série de ideias que passam na cabeça dele, tentando ligar tudo ao mesmo tempo. Acho que seria mais ou menos isso. Tradicionalmente, a história é definida como estudo do homem, das mulheres, no tempo e no espaço. Então, o historiador, tendo que estudar o tempo e o espaço, ele pode fazer muitas coisas, né? É um estudo sobre o passado, mas ele sempre parte do presente, sempre das questões do presente. Quando o Fernando chegou ao museu e a gente começou a conversar ali, eu já percebi que ele é um rapaz muito curioso, tem um espírito investigativo, gosta de pensar muito fora daquilo que a gente normalmente aprende, então questionador, gosta de questionar. E teve muita curiosidade enquanto a gente caminhava pelo museu, ele perguntava, enfim, tinha muita curiosidade para conhecer melhor as obras do museu. Fernando, agora a gente preparou algumas atividades para você ter essa experiência de como é o cotidiano de um historiador. Vamos lá para esse espaço onde você vai fazer essa atividade com a gente? Vamos. Então, a atividade consiste no quê? Você vai ter um tempo para ler esse documento e eu quero que você, lendo esse documento, tire daqui algumas informações, que são as perguntas que o historiador faz para esse documento. Quais são elas? Quem escreveu esse documento? Quando ele foi escrito? Qual a intenção desse manuscrito? Por que ele foi escrito, né? E alguma outra informação que você achar importante destacar a partir da sua leitura. Tudo bem? Ok. Beleza? Eu vou te dar um tempinho para você fazer, daqui a pouco eu volto para a gente conversar. Bom? Em seu trabalho, o historiador analisa vários aspectos, como economia, cultura e cotidiano. Esse profissional deve gostar bastante de ler e ter facilidade na interpretação de textos. E aí, Fernando,
Conseguiu terminar? Sim, eu comecei a tentar observar a partir de alguns detalhes, como logo no início ele começa falando aqui escrito parece que é uma palavra como se fosse contrato. E aí ele vai comentando alguma coisa de contrato, depois na segunda linha eu já percebi que tinha um nome, é Belarmino Lopes de Medeiros Simão. E aí poucas coisas eu consegui entender, como envolvendo quantia, garantia, segurança e garantia. Então, estariam tratando alguma coisa, estariam negociando alguma coisa, só que ele estaria tendo a garantia de alguma coisa, só que eu não sei o que é, porque eu não consigo entender muito bem. Então, como você pode ver aqui, ó, na transcrição, se trata de uma escritura de contrato de venda do escravo Clementino, né? E é de fato de março de 1873. E isso é um aspecto muito importante para a gente compreender a história da escravidão no Brasil. Durante quase 4 séculos, pessoas eram tratadas como coisas. Mas agora eu queria te apresentar a Renata, que é uma historiadora também, que trabalha aqui no museu, e que vai fazer um exercício com você que é um pouco diferente desse. Que agora é pensar, aqui é investigação, agora você vai fazer um exercício que tem a ver com a escrita da história, com a narrativa histórica. O historiador pesquisa a história, mas ele também precisa contar a história. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso agora. Vamos lá? Sim. Fernanda, essa aqui é a Renata, ela é historiadora e trabalha aqui no museu comigo. Ela vai conduzir a atividade com você agora. Beleza, tudo bom, Renata? Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Fernando, essa segunda atividade é uma forma de dar continuidade e pensar um outro aspecto do trabalho do historiador. Neste momento, nós vamos utilizar esta escultura para que você possa apresentar para a gente, fazer uma mediação, na qual você vai falar um pouco sobre a abolição, sobre o processo da abolição no Brasil a partir dessa escultura. Então, fique à vontade, daqui a pouco nós voltamos. O profissional licenciado pode trabalhar como professor no ensino fundamental e médio. Além disso, um historiador pode atuar em museus, arquivos públicos e privados, pesquisa e preservação de patrimônio público. E aí, Fernando, terminou o exercício? Sim, eu tomei como base tentar observar a estátua de alguns pontos, por exemplo, a posição que o zumbi está, ele está numa posição de coluna ereta, olhando, então pode significar um sinal de observação, um sinal de alerta, porque ele deve estar observando algum inimigo se aproximando. Também se percebe uma resistência à escravidão. Então ele é um personagem que a estátua quer passar não só uma questão de resistência, mas, claro, uma questão de resistência, mas uma questão de luta, uma questão de autenticidade, uma questão de estar observando sempre quem está vindo. Perfeito, Fernando. Nós, aqui no Museu Afro Brasil, trabalhamos exatamente nessa perspectiva. Essa perspectiva contribui para a gente remontar e repensar a história sobre a abolição, a partir da resistência da população negra, da população que foi escravizada. Eu só diria que o zumbi é do século XVII, não do XIX, e que também é um elemento importante justamente para a gente pensar que a resistência em relação à escravidão sempre existiu. Fernando, olha só, foi isso um pouco que a gente pensou para você ter a experiência de um historiador. Claro que um historiador faz muito mais do que isso, mas essas duas experiências te dão um pouco esse gostinho do que é o trabalho. Espero que você tenha gostado. Acho que o Fernando, ele tem um espírito investigativo, ele é muito curioso, ele é questionador, ele já é um leitor, ele comentou ao longo do encontro por diversas vezes que ele gosta muito de ler, que é também uma condição fundamental para alguém que quer ser historiador, uma historiadora é a leitura. Então, acho que ele foi ali apresentando no nosso diálogo diversos elementos, inclusive onde eu me reconhecia. Lá atrás, quando eu escolhi essa profissão, me vi muito também na fala do Fernando. E aí, Fernando, você estava em casa, né? Estava super confortável. O que você achou mais difícil? Acho que quando eu trabalhei com o documento em si, para mim tentar entender a caligrafia em si, eu achei bem complicado. E também, por sim ou por não, na gravação pode ter demonstrado tranquilidade, mas a análise da estátua também. Ah, é? Uhum. Ali para você foi um momento de, enfim, um pouquinho mais de dificuldade? Não tanta, mas de olhar para a estátua e tentar tirar o que ela quer significar, às vezes pode criar uma percepção diferente. Eu estou ali escrevendo e pensei, pô, será que é isso que a estátua está passando? Eu posso estar vendo uma coisa, mas talvez quem fez a estátua queria passar outra, por exemplo. Mas cada um tem uma leitura da história, né? Isso também é interessante. Conta para mim, Dani, qual é o perfil de quem faz história?
A história, ela é o resgate da memória humana em prol da busca do espírito crítico, da leitura crítica da atualidade. Então, para alguém, para um profissional trabalhar com isso, ele precisa ter um profundo espírito crítico, que nós sabemos que o nosso querido Fernando tem. Profundo espírito crítico, curiosidade, paixão por leitura, muito respeito e curiosidade pela diversidade das culturas e desejo de trazer o desenvolvimento e a crítica para a atualidade, né? Mãe Ana Francisca, o que você achou do filhote exercendo ali o papel de historiador? Eu achei o máximo, né? Porque é muito gratificante, né? Ser um adolescente, 17 anos, gostar de história, porque hoje eles estão tudo na tecnologia, então eu achei o máximo, né? Ai, que delícia. Você estava com uma cara de orgulhosa assistindo. Ana, me conta, o que você pensou para o seu filhote? Qual era a ideia de profissão que você tinha para ele? A gente vai tendo muitas, mas assim, no decorrer do tempo que ele começou assim, a gostar muito de política, né? Tanto a nossa como a internacional. Ele falou, mãe, eu poderia... Eu falei, você poderia partir para um outro caminho também, né? Aí ele ficou assim, é isso que eu quero? Não, eu falei, você tem que tentar, você é jovem, você tem 17 anos. E de repente também vai até para outra profissão, né? Então eu tinha escolhido... Relações internacionais? Relações internacionais. Então, vamos ver como ele se saiu com relações internacionais. Vamos ver se a mamãe aqui vai gostar, né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia, eu sou o Fernando. Tudo bem, Fernando? Eu sou o Rodrigo, eu sou internacionalista e a gente está aqui hoje no instituto que trabalha com relações internacionais. Me fala um pouquinho mais do que você acha da profissão, o que você aí pensa sobre um internacionalista, o que o internacionalista faz? Eu acho que o internacionalista ele consegue trazer uma relação entre dois países, tanto uma relação econômica, política e cultural, entre duas ou mais nações. Legal. Um profissional de relações internacionais, ele é responsável realmente aí pela interação, né? De como que estados, empresas ou agências internacionais se relacionam entre si, tá? Sempre pensando no sistema internacional. Agora que a gente conversou um pouco sobre relações internacionais, vamos lá e vamos sentir um pouco na pele como é que é realmente trabalhar com isso. Beleza. O profissional de relações internacionais trabalha com as questões que envolvem países e instituições no ambiente internacional. O bacharelado em relações internacionais tem duração de 4 anos. Um profissional em início de carreira ganha entre R$ 1.100 e R$ 2.100. Assim que o Fernando chegou, ele me pareceu super tranquilo. Eu senti que ele tem aí uma positividade sobre relações internacionais, ele realmente está interessado e eu acho que ele vai se dar bem, assim. Fernando, agora a gente vai colocar a mão na massa, tá? E a gente vai conduzir um feedback com uma das participantes de um programa nosso, tá? Então, no começo do ano, ela foi para a ONU como parte do Diplomacia Civil, que é uma das coisas que a gente faz aqui dentro do Instituto. E agora ela está vindo para o escritório para você poder fazer conduzir esse formulário de feedback com ela. Tá? Então são perguntas básicas, são algumas coisas específicas sobre a experiência dela lá, no qual a gente quer entender o que deu certo, o que não deu certo e o que poderia ter sido diferente. Beleza. Fechou? Fechou. Obrigadão. Boa sorte aí. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Cristal, uma das participantes da comissão que foi do programa de Diplomacia Civil. Prazer, Cristal. Eu sou o Fernando e eu vou estar fazendo feedback do Diplomacia Civil com você. Legal. Eu gostaria de saber como você avalia o programa do Diplomacia Civil em geral. Para mim foi excelente, acho que ela superou as minhas expectativas. O graduado em Relações Internacionais analisa o cenário político e econômico internacional. As principais áreas de trabalho para um internacionalista são os órgãos governamentais, consulados, ONGs e empresas. E aí, Fernando, como é que tá? Então, foi bem tranquilo. Baseado na toda a situação que a Cristal comentou, ela gostou muito. E só teve 2 observações por extenso. E também com relação aos workshops, que é os workshops, as orientações com um campo mais generalista, não voltado para a academia. Como havia muitas pessoas que não estão para este lado da academia, para um campo mais geral mesmo. Bom, maravilha, Fernando. Acho que aí concluímos, muito bom.
Acho que era o que a gente estava buscando aí em termos de feedback. Vamos passar agora para a segunda atividade, tá? Que é você pensar um projeto para a gente trabalhar com a rede pública brasileira e fazer um intercâmbio com uma outra escola de fora do Brasil. Resumindo, você vai fazer uma pesquisa agora e vai me apresentar de maneira oral, tá? Um projetinho. Como é que você imagina que a gente possa estabelecer a relação entre essas duas escolas? Uma escola brasileira pública, tá? E uma de fora, para a gente poder criar aí a ideia de um intercâmbio entre escolas, utilizando a escola estadual aqui em São Paulo. Beleza. Tá? Fernando, tá aqui o computador, ele já tá todo certo, tá? Você usa ele para poder fazer essa pesquisa, montar aí a estrutura para apresentar e assim que você estiver pronto, você me dá um toque que você vai fazer essa apresentação para mim e para um outro coordenador aqui do Instituto. Beleza, então. Fechou? Fechou. Obrigadão aí. Boa tarde. O meu projeto consiste em um intercâmbio tanto linguístico quanto cultural de alunos de escolas públicas do Brasil com o mundo. Como funcionaria? As escolas teriam um edital que aceitaria as inscrições dos alunos e, por base de alguns critérios, formariam pequenos grupos que seriam levados às outras nações. Para cursar Relações Internacionais, é necessário ter grande interesse em economia, política e história. Esse profissional precisa ter facilidade em negociar e saber se adaptar a diferentes ambientes. Essa seria a ideia do meu projeto Mente Aberta. Legal, Fernando. O nome, por sinal, é demais. Eu acho que assim, tá preliminar, tá um ótimo projeto, tá? Ele é conciso, eu acho que você tem uma proposta clara, você tem um nome, você tem aí stakeholders, né? Que no caso de relações internacionais são os atores envolvidos para isso. Eu acho que agora o que você precisa desenvolver é uma nota conceitual. Fernando, eu espero que você tenha aí conseguido entender um pouquinho melhor como um profissional de relações internacionais trabalha e como aqui nós do Instituto também trabalhamos. Te desejo o melhor e espero te ver aí um dia, logo mais, se tudo der certo, no mercado de trabalho de relações internacionais. O Fernando, desde o primeiro momento, ele me pareceu bastante erudito. Ele deu uma boa pesquisada, ele gosta de relações internacionais. Eu acho que a manhã, em geral, foi boa. Ele tem jeito, eu acho que ele tem jeito aí bastante para o que ele escolher, né? Eu acho que ele vai aí, eu vejo com bastante positividade. E relações internacionais especificamente, eu acho que ele tem uma base já que ele procurou e com certeza indo para a universidade, entrando no mercado de trabalho aí para um estágio inicialmente, eu acho que ele tem como deslanchar. Já te vi na ONU. O que você achou? Então, foi bem interessante. Quando ele pediu para fazer o projeto, eu fiquei pensando, nossa, vou ter que fazer um projeto para mim levar pessoal aqui do Brasil para o pessoal para fora. Eu fiquei pensando, pô, mas como é que eu vou fazer isso? E até eu fiquei pensando, se eu for fazer esse projeto, tem que envolver bastante, tem que envolver coisas grandes. Então, investimentos aqui dentro do Brasil de empresas grandes, investimento de fora para o projeto deslanchar. Acho que para encabeçar tudo vai bastante tempo. Mãe, o que você achou do filhote ali desempenhando? Eu achei que foi bem, né? Assim, ele parece que deu para ele, assim, dar atenção que dá para ele entender o que ele está querendo, né? Então, achei que foi bom. Dani, o que você achou? Me conta. Então, o Fernando ele tem uma clareza muito forte da missão de vida dele. A missão de vida dele é impactar e desenvolver pessoas e a sociedade. Ele tem perfil para relações internacionais? Aliás, qual é o perfil de relações internacionais? Pensando que é uma derivada, uma sub-área da ciência política, mas com viés mais aplicado, o perfil puxa um pouco para a ciência mais aplicada. Então, pensamos mais num perfil estratégico, ciência aplicada humana, né? Um perfil estratégico, visão crítica, muita análise, leitura, um desejo, uma curiosidade, um respeito por outras nações e formas de cultura e também esse viés que pode ir para a área de negócios e gestão. Aí vocês fizeram um trabalho de orientação profissional. Fizemos. E eu queria saber o que surgiu aí como terceira via. Então, além de RI e de história, pelo desejo de impactar diretamente pessoas e a sociedade, pensamos na psicologia. Em especial, qual psicologia? A psicologia social. Olha que interessante, mais um ponto de união entre
tantos interesses, né? Sim. Então, bora ver como foi a experiência do Fernando com psicologia, para a gente, enfim, descobrir qual vai ser a profissão escolhida por ele aqui no nosso estúdio. Vamos ver. Oi, boa tarde. Boa tarde, eu sou o Fernando. Prazer, eu sou Janete, psicóloga. E nós estamos aqui no CEAF, que é o Centro de Estudos e Assistência à Família. Fiquei sabendo que você tem interesse na psicologia e eu queria saber o que você entende por ser psicólogo, da psicologia. Eu acho que a profissão da psicologia, primeiro que ele escuta, mas justamente para ouvir, entender o problema do paciente, para tentar encontrar um método, uma solução para tentar resolver ele. Desde uma coisa muito simples, até não conseguir fazer alguma coisa, até um medo muito forte. E é claro, dependendo disso, ele conta com outras instâncias, como a psicanálise, a psiquiatria, que aí são outros profissionais. A psicologia, ela não tem necessariamente a função de resolver problemas, né? Mas ela tem, sim, a função de ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas ou até a conviver com eles, porque nem todos os problemas necessariamente são solúveis. O psicólogo é aquele que estuda o comportamento humano. O estudante da área pode optar pela licenciatura, que dura 4 anos, ou pelo bacharelado, que dura 5. O salário inicial da carreira varia entre R$ 2.100 a R$ 3.600. Percebe-se que ele tem uma postura muito firme em relação à vida, que ele tem uma base muito importante, familiar, e que ele confia nessa base. E que eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. Então, Fernando, aqui é uma das nossas salas de atendimento. Pode sentar, ficar à vontade. Nós temos aqui o prontuário de uma família, né? Na verdade é uma mãe e um filho, eles que vêm solicitar o atendimento. Ela vem com uma queixa, então naturalmente você vai ter que dar espaço para que ela possa falar sobre a queixa. Antes de ficar perguntando, às vezes a curiosidade da gente de saber do caso e tal, meio que atropela a pessoa, né? Então agora, Fernando, eu vou lá, eu vou buscar a paciente vai sentar no sofá, você vai sentar de frente para ela e eu vou ficar aqui atrás só na observação, mas quem vai efetivamente atender essa paciente vai ser você, tá bem? Tudo bem, tudo bem. Suzana, esse é o Fernando, ele que vai atendê-la. Prazer, Fernando. Prazer. O que o CEAF pode te ajudar? Então, Fernando, eu vim aqui porque eu tenho um filho de 15 anos, foi adotado aos 4 e ultimamente ele anda apresentando vários problemas, situações complicadas na escola, distúrbios de comportamento e até agressividade ultimamente. Isso sempre foi da natureza do seu filho, de sempre apresentar uma questão agressiva ou a partir de algum fator estimulante fez isso acontecer? Não, Fernando, ele sempre foi uma criança super adolescente também legal, comportado e tudo. A psicologia social é o ramo que estuda o comportamento de um indivíduo em sociedade. Todas as atividades realizadas pelo Fernando são simulações, pois apenas psicólogos podem realizar esse tipo de atendimento. Então, Fernando, agora, depois desse primeiro atendimento, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas observações, mas antes de eu dizer das minhas observações, eu gostaria de saber de você. Como é que você se sentiu? Eu pude observar que eu me senti numa posição de meio que, além de psicólogo, mas uma posição também de conselheiro, né? Tendo que observar a situação, tendo que ouvir e, além de ouvir, tentar sempre tentar analisar todos os pontos da situação e tentar ir direto ao objetivo para tentar dar uma solução melhor. Eu observei que realmente você fez isso, né? Assim, eu penso assim, que você quis acolher bem, eu acho que você fez isso, você conseguiu acolher essa pessoa, né? Mas também eu observei que você ficou um pouco apressado demais em dar uma solução e fazer uma análise do problema. Quando você fecha a relação, você não permite que ela mesma vá analisando. Então, isso é muito complicado quando a gente dá conselho,
né? E aqui não é um espaço de aconselhamento, é um espaço de terapia. Então agora, Fernando, nós vamos para outra sala, né, na supervisão, onde terão outras psicólogas que vão poder dar também assim outros olhares para o que você traz desse atendimento, tá bem? Vamos lá. Foi passado para mim o caso de uma paciente em que ela comenta que o seu filho está tendo um comportamento diferenciado. Ele começa a ter um comportamento agressivo, um comportamento com mais artimanhas. E aí ela, relatando o caso para mim, ela comenta de que ele muda da água para o vinho de uma forma muito rápida, ele começa a ser mais agressivo. O psicólogo social pode trabalhar em ambientes educacionais, organizações sem fins lucrativos, escritórios governamentais, hospitais e no serviço social. Bom, então, terminando aqui a nossa supervisão de hoje, eu gostei muito do jeito que você se colocou, tanto no caso como aqui na supervisão, né? Você pôde se desnudar um pouco como pessoa, isso é muito importante para o terapeuta. Quero dizer que eu gostei muito de te conhecer, foi um grande prazer receber você aqui no CEAF. E eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido passar alguma coisa do ser psicólogo para você, né? E quero te desejar, assim, muito boa sorte, muito bons estudos, muito bom trabalho na sua vida e muito sucesso. O Fernando se saiu muito bem, eu acho que ele pode ser um ótimo cuidador e penso que o Fernando pode ser o que ele quiser, inclusive psicólogo. Chegou a hora, Fernando. Chegou a hora para escolher qual vai ser a sua profissão. Será que você vai trabalhar com relações internacionais, história ou psicologia? Tá contigo. Vamos lá para a decisão de qual vai ser. Eu não tinha a menor dúvida, vem cá comigo. História, mas tá na sua cara. Você sabe que quando a gente começou a assistir às suas experiências, o seu olhinho brilhava de um tanto pela história. Por que você escolheu? Me conta. Acho que tem tanto uma influência da escola em si, dos meus professores, porque quando a gente tinha aula, a primeira coisa, grande parte dos meus professores de história influenciaram muito, principalmente minha professora do terceiro ano. E todas as aulas vinculavam muito. Quando eu tive a consulta com a Daniela e a gente conversando sobre o projeto de vida, eu entendi que uma das minhas missões, eu levo isso comigo até agora, que é conscientizar as pessoas. E principalmente mostrar para elas que a história tá no cotidiano e não é aquela coisa que a pessoa vira, nossa, mas a história é tão longe da minha realidade. Claro que não, ela tá aqui com você. Você tem uma história, você vive com pessoas que têm histórias diferentes e a história afeta a sua vida. Ana Francisca, o que você achou? Que prevaleça a vontade dele. Senti, assim, um pouquinho de frustração, é isso? Muda muito. Assim, muda, mas não muito também, né? Porque ele também se fazer aqui vai ter que ter histórias também, né? Ele vai ter que estudar, se relacionar bem do outro lado. Mas quem sabe, né? Ele só tem 17 anos, né? Claro, tem uma vida e uma história inteira pela frente, né? E aquele abraço de mãe e filho, assim, depois de chegar à conclusão. Quero ver aquele abraço gostoso. Oh! Muito obrigada a vocês por terem vindo e compartilhado esse momento com a gente aqui do Como Será.